E aí, pessoal, bem-vindo a esse episódio do Smash Talk. Hoje a gente está fazendo uma coisa um pouquinho diferente, né? A gente está gravando. O meu convidado aqui de hoje, ele é uma pessoa muito ocupada. Vocês vão ver por que eu convidei ele hoje, porque ele tem coisas incríveis para falar para a gente. E, óbvio, uma pessoa incrível está sempre ocupada, né? E ele não conseguiu abrir a agenda no horário para fazer ao vivo. Mas vamos falar um pouquinho sobre o meu convidado de hoje, é o professor Everton Svirk. É um professor que tem 9 anos de experiência como professor de inglês e ele é coach. Então, ele pegou as técnicas de coaching e trouxe para a sala de aula. Inclusive, eu acabei de descobrir, ele é coautor de um livro onde ele fala de técnicas de coaching no estudo de inglês. Olha só que interessante, tá? Mas não é só isso. Ele tem 3 anos que ele trabalhou 3 anos em escola particular e tem aí já alguns anos que ele faz um negócio autônomo. Ele é professor de inglês e professor bem de sucesso, viu? Você vai gostar de ouvir a história dele. Então vamos lá. O que mais? Tô aqui na minha colinha. Você sabe que eu tenho colinha para tudo, né? Para não esquecer nada. Esse professor, ele trabalhou em multinacional, o professor Everton. Trabalhou numa multinacional, fazendo exportação, olha só, fazendo exportação para o Canadá e para os Estados Unidos. Então, ele tem assim, um background de business mesmo, ele é bem business oriented. Né? Ele é muito focado em business. Na minha conversa com ele, antes dessa entrevista aqui, eu percebi a pegada bem forte de business, o que é muito bom para a gente, né? Nós, professores, precisamos ter essa visão mais de business. Isso aqui não é um bico, é um negócio rentável. E nós vamos ver isso com ele hoje. Como você sabe, o Smash Talk aqui é para te inspirar, para você ver que sim, é possível ter sucesso, ter um negócio produtivo, ou um negócio rentável, um negócio sustentável, dando suas aulas de inglês, de italiano, de espanhol, seja lá qual for o idioma que você ensina. Então, vamos lá. O que mais que eu posso falar do meu super convidado aqui? Então, esse negócio de coach é bem bacana, porque existem umas técnicazinhas, né? Vamos falar sobre isso. E ele fez pós-graduação em metodologia de ensino de inglês. Yes, yes. Estou te falando. Então, vamos lá. O que mais? Ele fez Business English em Ohio. Então, ele foi lá para fazer um curso de Business English, o que é bem interessante, que é bem a área dele, né? Então, ele fala de metas e fala, sabe o que é bem interessante, que eu vou querer entrar muito nesse assunto, que é o assunto de produzir conteúdo autoral. Gente, que eu falo isso aqui tanto. Produzir conteúdo autoral. Ele me falou que ele é meio parecido comigo assim, no sentido de não ficar, sabe, preparando muito, editando muito, faz, pum, fez, o negócio é ali, vivo, fresco, autêntico, e ele tem a tal da da consistência. Yes! Vamos chamar ele logo? Professor Everton Svirk. Como você está? Tudo bem? Oi, Sara, tudo bom? Nossa, Tudo ótimo. Olha, eu você quero te até... agradecer por ter aceitado o meu convite. É muito bom ter você aqui. Estou assim, animadíssima para a nossa conversa de hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço e, na verdade, até agora criou uma expectativa no pessoal aí, né? Eu não vou poder decepcionar Sim, eles, sim, não. porque... I'm all about expectation. Você sabe que expectativa é uma técnica de marketing, né, que a gente usa, eu ensino muito para os meus professores aqui, Sim, porque dá aquele ânimo. E é isso. E eu sim. também estou na expectativa, é real o negócio. Então vamos Uhum. lá. Fala um pouquinho de você, fala pra gente como é o seu negócio hoje, como estamos. Tô vendo que tem uns livros bem bacanas aí atrás, calma que a gente vai falar sobre eles, né? Mas Uhum. fala como é que tá o seu negócio hoje. Eu entendo que você está dando aulas online, está abrindo turmas de conversação. Conta um pouquinho sobre o seu business, o seu negócio hoje. Tá. Bom, hoje eu estou com um mix de produtos, né? Então, na verdade, eu nunca estive tão abrangente no mercado. Eu sempre fui mais focado na aula particular e presencial, né? Toda a minha experiência ela é mais baseada em aula particular, presencial, pelo fato de eu ter mais essa questão da high performance e tudo mais. Mas hoje o meu negócio ele está disseminando bastante e está tudo muito voltado com algumas metas que eu tenho para o meu negócio, que é de expansão, né? Então, hoje eu tenho um curso gravado online, onde que eu vendo esse curso, é um curso fechado, eu gravei essas aulas, é um curso que tem 25 aulas gravadas, mais apostila, onde a pessoa pode comprar e fazer esse curso.
Tem as minhas aulas online, onde que a pessoa compra aula particular online comigo também. Tenho aulas de conversação online também, onde que é para alunos um pouco mais avançados e tal. Na verdade, esse é onde que eu estou focando bastante hoje a minha produção de conteúdo e também a minha propaganda, né? E tem também a parte de Instagram, onde que eu estou fazendo todas essas lives e esse engajamento, né? Para fazer essa disseminação do inglês mesmo de uma forma um pouco mais aberta, né? Para o público em geral, principalmente para as pessoas que têm menos acesso ou financeiro ou até mesmo de tempo, né? Então, hoje o meu negócio ele está bem abrangente, bem disseminado e é bem desafiador e um território novo aí que eu estou gostando bastante de trabalhar. Eu senti assim a linguagem, né? Mix de produtos. Já dá para perceber a pegada bem business. Eu amo isso, porque o professor, não sei se você vai concordar comigo, Everton, mas o professor de idiomas, ele é muito sala de aula, né? Às vezes não quer se expor na internet. A gente sabe que isso é importante se você quer escalar os seus negócios, né? A internet está aí para ficar, não tem por onde correr. E essa mente de entender que é um negócio, eu lembro quando a gente conversou antes dessa entrevista aqui, de nossa reunião, você falou, Sara, isso é um negócio. Eu sempre tive a mente de é um negócio e você tem metas, né? Isso é muito interessante. Você tá, o seu produto, eu vi lá na sua bio, tem um link lá, eu vi, o seu produto, você faz lançamento ou ele está no perpétuo? Então, eu estou trabalhando no lançamento para ele agora. Eu fiz um lançamento, foi orgânico, o primeiro, né? Na verdade, a gente vai entrar mais nessa conversa depois, mas eu tenho essa mentalidade de que não existem barreiras, né? Ou seja, você encontra uma dificuldade, ela significa alguma coisa, você tem que entender ela e tem que superar, né? Então, eu sempre tive a procrastinação muito grande eu procrastinei, todo mundo procrastina, é uma coisa natural e a gente tem coisas que a gente procrastina. E uma Procrastinar é delas uma questão do cérebro, né? A gente tem que saber lidar com ela, não é? Sim. E a minha zona de conforto antes, ela não me deixava fazer algo. Por quê? Porque eu encontrava essas desculpas para não gravar esses vídeos. E não por vergonha, é mais para quê? Eu não preciso, eu estou bem, sabe? Então, assim, é toda uma outra situação. E eu não gravava. Quando veio a pandemia, o que aconteceu? Teve toda aquela situação momentânea, onde que as pessoas não sabiam o que fazer e tal. Aí eu converti os meus alunos pro online, porque teve aquela lockdown e o pessoal fica em casa, isso e aquilo. O povo não teve escolha. Até quem era contra teve que fazer, senão, né? Exatamente. Tiveram então escolha. A pandemia fez o seguinte, Everton, ou é agora ou nunca, né? E eu tenho meu home office aqui, eu tenho minha sala, e eu transformei ela num estúdio de gravação e fiz aquele curso com o meu celular mesmo. Então, assim, gravei 25 aulas no meu quadro aqui e com o celular coloquei um monte de toalha aqui para arrumar a parte acústica, né? Adoro isso. Fez e fiz. Tá lá. Então, assim, aí fiz um lançamento orgânico e, na verdade, foi um lançamento muito bom, onde eu consegui levantar um dinheiro bem legal aí, organicamente. Muita gente que não tinha acesso a mim passou a ter, porque ou você comprava aula online particular, onde tem um valor agregado maior dentro do contexto de aula, né? Você tem que pagar mais para ter essas aulas. Eu fiz, então, num preço mais enxuto e pessoas que gostariam de ter aula comigo passaram a ter acesso e passaram a comprar esse meu produto. Sim. Então, hoje, de vez em quando, eu vendo ele. Então, hoje ele está R$ 99,00, né? Então, é um curso barato, de fácil acesso. E pessoas que falam assim, teacher, poxa, eu não tenho condições de pagar uma aula particular ou coisa assim, eu realmente dou... Tá passando um carro aqui. Mas eu realmente dou acesso para eles comprarem esse curso e fazerem esse curso, porque eu fiz ele
pensando na qualidade e, sinceramente, eu fiz ele pensando em dar resultados para os meus alunos, né? Sim, eu entendo, Everton, que ele funciona de duas formas. Ele funciona como aquele produto no-brainer, que faz a pessoa te conhecer. Olha só, é uma coisa interessante, porque o no-brainer ele tem a função de fazer a pessoa te conhecer, ficar mais tempo com você, conhecer como você trabalha para no futuro comprar um produto mais caro, né? Ou seja, o ticket é baixo, não tão baixo que você não lucre com ele, dá para até investir em anúncios, né? Se você vender em grande quantidade, você escalar ele, dá para tirar uma grana legal, mas o mais importante é isso, é a pessoa conhecer ou até nivelar para vir fazer uma aula particular com você, que é um investimento maior. Então, esse no-brainer, ele serve como até um convencimento para você ter essa oportunidade de ter essa convivência, a pessoa conhecer como você trabalha. É bem interessante. Deixa eu só abrir um aspas aqui. Pessoal, claro. Lançamento é quando você é uma técnica de venda que você cria muita expectativa, entrega muito conteúdo e vende no final do conteúdo e tem um espaço curto, com escassez muito alta, trabalha muito com as emoções das pessoas. Uma escassez muito alta, por quê? Porque são poucos dias. Então, você cria expectativa, cria um relacionamento muito forte aqui com lives, com conteúdos, e você faz a venda e fecha o carrinho, tá? Então, nesse período curto, venda, muito trabalho, muito suor, aí você fecha. Isso é o lançamento. Agora, o perpétuo, lembra que eu perguntei para ele se ele está no lançamento ou no perpétuo? O perpétuo é quando ele está lá. Qualquer dia que a pessoa quiser comprar, ela vai lá, clica no botão e compra. Essa é a diferença de lançamento para o perpétuo. Daí, ele falou sobre orgânico. Orgânico é quando você não paga anúncio. Você faz por exemplo, você está ali no Instagram todo dia, você tem os seguidores, você oferece o produto, as pessoas vão e compram sem você investir em anúncio. Isso é orgânico, tá? Então, existe o lançamento orgânico, existe o lançamento pago, tá? Que é o patrocinado. É isso que a gente está falando, caso você não tenha entendido. Everton, precisava explicar. Pode continuar, para a nossa audiência não ficar perdida, tá bom? Não, claro. Pode continuar, então. E agora eu estou trabalhando com uma equipe para fazer um lançamento, né? E aí eu vou dar uma melhorada nele, vou transformar ele num curso um pouco mais completo. Certo. E aí sim, daí eu vou fazer um lançamento com ele. Aí é o próximo passo daquele... Sim. Não, é a base aquele curso, mas vou dar uma melhorada e vou fazer um lançamento, sim. Sim, então para você que está vendo, a ideia é justamente essa. Você não faz o primeiro produto perfeito, você faz, coloca um ticket mais barato, traz seus clientes, aumenta a sua base e depois você melhora e faz um lançamento com pessoas te ajudando, Everton, é isso? Você tem equipe isso. Agora? Sim, porque eu quero usar o fórmula de lançamento, que é um tipo de lançamento, né? Então, para quem não entende, o fórmula também é uma das maneiras de você fazer um lançamento. Eu vou usar o fórmula, eu não sei o fórmula, então eu pego pessoas que sabem, eu sou o produtor, eles são os lançadores, a gente une forças e todo mundo ganha, né? Vai fazer um interno agora, né? Uhum. Legal, bacana. Bom, vamos lá então. Então você está nesse negócio do lançamento aí, você contratou pessoas para te ajudar, né? Deve estar numa expectativa ótima. O bom do lançamento é que, olha, sozinho é muito duro, né? Eu sou aluna do Fórmula, de outros produtos aí, mas sozinho é muito difícil. Quando você já está, porque você foi bem inteligente, você fez uma coisa, né? O seu produto lá, no ticket ok, fez no celular, custo baixo, levantou um dinheiro e agora contrata pessoas para te ajudar. Muito bom. Isso. Na verdade, é isso, né? A gente... você rentabiliza, você capitaliza, depois você reinveste e por aí vai, né? Então, essa é uma condição de crescimento realmente no sentido de negócio mesmo, né? Eu vejo que as pessoas, a grande maioria, não são todas, obviamente, né? Ficam entre ter uma grana para investir ou não faz nada. Existe o meu termo. E o meu termo é o mais inteligente. Né? Você não precisa ficar paralisado por falta de dinheiro, faz no celular como você fez. Muito bacana. Bom, vamos lá então. Vamos falar um pouquinho como que você chegou, Everton, nesse mindset incrível. Eu sei que você é coach, você, né, estudou lá na escola de coaches, mas o que te levou a isso? O que veio primeiro? Pera, vamos colocar aqui em ordem o negócio.
Como que isso tudo começou? Como que você começou a ser professor de inglês? Porque uma coisa leva a outra. Eu sempre falo, o movimento, ele traz resultados, né? Exato. Como que você chegou nesse negócio de ser coach, de ir para Ohio fazer o Business English? Como é que você virou professor? Conta pra gente um pouquinho essa história. Uhum. Bom, na verdade, a gente até falou isso, né, na nossa reunião prévia, né? Eu trabalhava na área de exportação, era um emprego onde que eu utilizava o inglês o dia inteiro, era Estados Unidos e Canadá, então eu tive realmente essa condição de aumentar bastante o meu nível de inglês pelo fato do meu trabalho ser envolvido com isso. E quando eu terminei a faculdade de administração, eu sou administrador de raiz, né? Eu já sempre tive a ideia de ter um negócio, né? Ter um business que seria meu, né? E aí o que eu pensei? Pô, acabei a faculdade, vou levantar uma grana, porque antes eu só gastava, então eu pensei, vou ganhar um pouquinho. Aí eu trabalhava durante o dia na empresa e à noite eu dava aulas numa escola de inglês. E eu fiz isso durante 3 anos, eu aprendi a dar aula nessa escola de inglês, tanto é que até hoje né, os donos dessa escola são muito meus amigos, e eu até considero ele um dos meus mentores, é uma pessoa fantástica. E aí eu comecei a dar aula de inglês e até que eu percebi que a aula me deixava mais ansioso do que o próprio trabalho. Então eu já estava com muito mais vontade de dar aula do que trabalhar na parte de exportação. Foi aí que teve essa reviravolta. Eu saí da empresa que eu trabalhei e fiquei mais ou menos um ano meio que tentando dar aula, meio que tentando fazer outra coisa e tal. E nesse um ano, Sara, isso até eu não comentei contigo, eu quebrei financeiramente, totalmente, assim. Eu cheguei num Ah, quebrar é bom. Quando você está passando é. pela situação, é horrível, mas você fica mais forte, você aprende Uhum. tanto, é impressionante. Quando você quebra, aí você supera, são 10 anos que você ganhou de experiência em pouco tempo. É impressionante. Também É. quebrei já umas 2 vezes. Feio, Uhum. feio. Continue então, e aí? E o mais legal de quebrar é o seguinte, assim, quando eu saí da empresa, né, família, principalmente, né, porque o meu emprego era um emprego assim que muita gente gostaria de ter, né? Eu era analista de Sim, quando exportação, você falou, eu era falei, bem legal. uau, um dia eu já quis fazer isso. Então era bem legal mesmo, valia a pena. E se eu estivesse lá, eu com certeza estaria bem, né? Uhum. Mas existem coisas que são lógicas e tem coisas que você tem que decidir com o coração, né? Então aquilo não estava mais sendo o suficiente, mesmo sendo algo bom. Eu sempre digo que o bom é o inimigo do ótimo, né? E você se manter numa situação dessa faz com que talvez seja boa, mas talvez não ótima, né? E para mim, uma vida ótima é uma vida que me desafia, uma vida que vale a pena ser vivida, né? Uhum. E quando eu saí, as primeiras coisas que você ouve é: por que você saiu? E você vai acabar se ferrando por ter feito isso. E isso, obviamente, aconteceu, Oh, né? vem de quem? E vem de quem? Das pessoas mais próximas, porque eles amam Ah, a gente e querem uhum. proteger. Então Sim, tem um peso aí, num comentário sim, desse, né? bastante. E teve. E até que eu cheguei bem no fundo do poço mesmo a respeito de financeiro. E eu olhei aquele número negativo e eu pensei, bom, meu objetivo é transformar esse número agora em positivo, né? Aí eu fiz uma lista de atitudes que eu tinha naquela época e fiz igual uma conta, assim, Sara, bem engraçado. Eu fiz uma lista, assim, por exemplo, né? Sair todos os dias, um monte de coisa assim que eu fazia, né? Eu era um cara solteiro, 23, 24 anos. Então, saía, tal. Aí fiz um risco e botei assim, menos tantos R$ 1.000. Aí, do outro lado, o que eu Uau. fiz? Dividi e escrevi tudo o contrário. Tudo que tinha num lado, eu escrevi ao contrário no outro. Escrevi tudo. Aí Ah, eu falei assim, bom, simplesmente eu tenho que mudar tudo praticamente. Aí uau. eu comecei esse processo de transformação e comecei a buscar metodologias ou algo que pudesse me ajudar a transformar aquela minha conta negativa em positiva através das minhas atitudes, Então você foi bem né? matemático, né? Mas agora uma pergunta bem interessante. Eu Sim. gosto sempre de ir mais profundo para entender Uhum. a psicologia do negócio. O que fez você fazer essa lista? Porque essa lista aí foi virada de chave, certo? Ah, sim. Com O que certeza. levou você a fazer a lista? Foi É, algum curso, alguma palestra? Foi algum livro que você leu? O que foi? Foi a dor?
Não, né? A lista, eu acredito que foi antes ainda de eu começar a ver coisas de coaching. Eu simplesmente, bom, na verdade meu pai falava assim, né? Bom, eu nunca esqueço que eu falava, eu fazia a pergunta assim, eu sempre me considerei uma pessoa inteligente, né? E eu falava, poxa, eu falo inglês, falo espanhol, tenho administração, já trabalhei 6 anos em exportação, sabe? Eu não me considerava uma pessoa incapaz, eu me considerava uma pessoa capaz. Aí eu Certo. me perguntava, por que hoje o meu QI não condiz com o valor que eu tenho no banco? Não Hum, condiz. Ou uhum, seja, não é meu QI que está errado. O que pode estar errado? Então é o meu comportamento. E isso foi, eu não me recordo se eu vi isso do coaching, alguma coisa assim, mas meu pai falava, você tem que mudar o jeito que você faz as coisas e tal, né? uhum, E aí eu tive essa ideia da lista, né? Então eu tive essa ideia da lista. E quando eu fiz é porque eu sinceramente não tinha mais de onde pagar o que eu devia. Então eu não uhum, tinha mais de onde tirar credores para uhum. pagar os meus outros credores, né? Então, enquanto eu tinha dinheiro para ir pagando e me afundando cada vez mais, eu fui. E fui até o fim Muito mesmo. bom você falar isso, porque muitas pessoas estão na zona de conforto. Estou pagando aluguel, não sobra nada, atraso um pouquinho, mais pago, estou sobrevivendo. É, Esse platô aí me lembra do sapo, o sapo cozinhando, né? Você põe ele vai lá, esquentando. Uhum. tá quente, ele tá lá confortável, tá ruim, mas tá confortável. Agora, quando você, como você mesmo falou, chega no fundo do poço, there's no way out. Não, é real. Você É, acha a solução ou você acha a solução. é, Então, existe uma beleza, se eu posso dizer assim, no estar no fundo do poço, que lá tem uma rede que faz boom. é. Não é? Não parece que é É, assim? Eu movi, eu, exa- eu movi, também, quando a minha escola, eu vendi a minha escola e foi só prejuízo, eu trabalhei muito, eu adoeci de tanto trabalhar, não tive retorno, vendi só para pagar a dívida, quebrei geral, né? Eu Uhum. lembro, eu sempre falo aqui, eu lembro do dia que eu estava no meu Corsinha, 4 anos e meio de investimento, eu não consegui trocar meu carro. Então eu estava no meu Corsinha e eu fui para o posto de gasolina colocar R$ 4,50. Eu lembro desse dia, eu nunca vou esquecer. Nossa. Aí eu falei pro frentista, moço, não ri, mas eu vou colocar R$ 4,50. Aí ele todo sério, todo educado, sabe? Eu falei, graças a Deus. Eu pensei que ele ia tipo assim, não sei o que eu pensei, eu não sei. Eu sei que para mim era muito importante que eu falasse para ele não rir, porque o negócio estava feio. Coloquei Uhum. 4,50, eu consegui chegar em casa. E isso aí foi esse dia que fez eu me mover. Eu falei, não, é isso aí que você falou, eu preciso mudar o que eu estou fazendo. E Uhum. sim, eu fiz esse negócio das minhas habilidades. As minhas habilidades não condiz. Eu sei que eu não sou stupid, sabe? Eu tô Sim, incapaz, eu sou capaz de fazer melhor. Vamos lá, vamos ver, né? Bem exatamente. interessante. Agora tu me lembrou de uma história que eu conto e foi o dia em que eu estava, porque eu tive sempre muito uma briga com o meu ego, né? Um ego muito grande. E eu estava na fila de uma lotérica, porque eu não podia usar muito o dinheiro que eu recebia, eu tinha que segurar na mão, porque eu não podia botar no banco, porque o banco ia pegar, né? Então assim, eu Quem fui nunca? pagar Quem nunca, é, né, Everton? a prestação do carro, e então o carro era uma única coisa que eu pagava em dia, e eu fui lá pagar e eu tinha umas 3, 4 contas, e eu sabia que eu não ia pagar todas. Mas eu estava todo naquela conta, naquela fila do caixa e tal, me achando, né? E na minha frente tinha uma senhorinha, assim, humilde e tal, uma senhora normal, e ela tinha conta de água, luz, telefone e tudo mais, e ela foi lá no caixa e pagou todas. Hum. E eu me achando a última bolacha do pacote, sabendo que não ia pagar todas as minhas contas naquele dia, porque eu não tinha dinheiro para pagar. E aquilo lá, eu sempre digo que eu lembro de um porrete chamado humildade gigantesco, assim, descendo na minha cabeça, assim, pau, e fala assim, cara, quem tu acha que você é, entendeu? Então, O ego presta atrapalha muito. atenção, né? Presta atenção no que você está fazendo, né? Então, É. assim, você é um cara capaz, mas tua atitude é uma atitude de perdedor, né? E é por isso que você está perdendo. Então, foi.
Foi bem nessa época, né? Nessa época você fica muito sensível às coisas. A tua percepção de posicionamento dentro de um contexto geral aumenta demais. Por quê? Porque você está em estado de alerta o tempo todo. Então, por isso que as pessoas não conseguem dormir quando elas estão com dívidas, alguma coisa assim. Por quê? Porque ela está em estado de alerta, ela está tentando se proteger de alguma forma, né? Então, esse tipo de coisa que hoje parece ser insignificante, naquele momento é muito forte e mexe demais com a tua parte emocional, né? E São os pontos de virada, né? São momentos que você acaba lembrando, né? Aí eu tenho até hoje. Daí, bom, aí comecei a fazer isso. E uma das coisas, aí eu vim forte para o inglês, né? Aí eu vim forte para o inglês. Eu já dava umas aulas, mas eu tinha umas crenças, tá? Sabe, que é o seguinte, por exemplo, aluno não gosta de aula sexta-feira à noite. Então, eu nem oferecia sexta-feira à noite. Olha! Interessante, porque existe uma galera que quer fazer na sexta. Por incrível que pareça, mas existe, né? E por quê? Porque eu não gostava de aula sexta-feira à noite, eu não queria dar aula sexta-feira à noite e eu queria sair sexta-feira à noite. Ou seja, eu estava usando a minha percepção para subjugar outras pessoas, né? Então, eu nem oferecia. E não oferecia sábado de manhã, obviamente, por quê? Porque se eu sair sexta-feira à noite, como que eu vou dar aula sábado de manhã, né? Já não dá. Aí, uma das minhas coisas foi, beleza, vou ter que abrir sexta-feira à noite para pelo menos dar mais uma aula aí para entrar um pouco mais de grana. Era Facebook, né? Naquela época onde que o pessoal usava mais, ainda usa, mas hoje é mais Instagram, né? Então, postei lá, horário aberto, sexta-noite. Veio um rapaz, vamos fechar. E eu falei assim, sério mesmo que esse cara quer aula sexta? Surprise, surprise! Eu falei, tá! E foi tipo, no mesmo dia, fechou. Uau! Aí, olha a limitação aí, no mesmo dia, caramba. No mesmo dia. Você tá falando aí, e eu vejo assim, ó, honestidade consigo mesmo, honestidade consigo mesmo. Porque quando você no Get Real, ser honesto com você mesmo, o negócio do ego, o negócio do auto-engano, isso atrapalha muito o empreendedor, né? Demais. Na verdade, é o que segura, né? É o que segura, é o auto-engano. Olha só, você mentindo para você mesmo, se convenceu de uma coisa e levou um trabalho para você, tipo assim, cair a ficha. Não, peraí, eu tô mentindo para mim? Então tá, então o cara aceitou, aí você descobriu que sim, existem seres humanos que querem aula na sexta. E ele ficou comigo 2 anos e meio tendo aula na sexta, sabe? Coisa louca. E aí, obviamente, abri sábado de manhã. Aí eu pensei, tá, vamos arriscar um pouco mais. Daí eu pensei, não, sábado de manhã eu vou... Se é para abrir sábado de manhã, eu vou abrir só para vivendo a vida louca, né? Vamos arriscar. Aí eu abri para duplas, e duplas eu cobro o dobro, né? Então, dentro de 2 semanas, eu fechei os meus sábados com 3 duplas, né? Aí eu comecei a dar aula a partir das 7h30 da manhã no sábado até meio-dia. E isso significava R$600 por dupla. Uau. Naquela época. Você tinha 3 duplas no sábado? Então dava 1.800 só no meu sábado. Só no sábado. Eita, aí o mundo começou a ficar mais coloridinho. Aí eu falei, opa, né? Aí as coisas começaram a mudar. Mas, assim, tudo que a gente falou aqui, né, não é o que acontece nos filmes muito, né? Eu falo, Sarah, é o seguinte, que nem no Rocky, né? Onde que ele é o lutador lá, o Sylvester Stallone. Certo. Mostra muito o sofrimento dele, até ele querer lutar e tal, o sofrimento. Aí mostra que ele colocou um desafio, só que a parte do treino, ela é negligenciada no filme. É uma música, The Eye of a Tiger, né? Sim, e o treino dele se resume em 3 minutos e pouco, dentro de um filme de 2 horas. E é aí que está o problema. Kobe Bryant agora. E é aí que está o problema. Porque a parte do treino não seria 3 minutos, seriam 3 filmes. E é aí que as pessoas se enganam.
Quando eu disse que eu fechei sexta e fechei sábado, começou a melhorar. Antes disso, teve um trabalho muito árduo psicologicamente. E foi muito dizer sim, dizer não, dizer sim, dizer não, para eu conseguir chegar nessa situação, né? Então, assim, beleza, do nada deu certo. Não foi do nada, não foi nem um pouco do nada. E tem toda uma dedicação muito antes, né? Então, e se você perceber em qualquer história que é contada, Sara, ela é contada errada, ela é negligenciada a parte da prática, ela é negligenciada a prática do esforço. Eu acho que é aquilo de que é você o que é a vida real. chata, repetitiva, todo Sim. dia. Aquela coisa chata que você não aguenta mais fazer, mas você tem que sentar, parar e fazer, né? Então, assim, uma das coisas eu saía muito, né? Eu gostava muito de sair e quando eu disse que eu não ia mais sair na sexta-feira, automaticamente tudo que era mais legal na Terra acontecia na sexta-feira, entendeu? Lógico. É assim. Lógico. E eu não podia mais. Eu não podia. Já Então, assim, a pessoa que não sai, ou a pessoa que vai passar um avião aqui, só um minuto. Eu vou colocar no... Muito engraçado. Você tá falando, a gente não tá te ouvindo. Era literalmente um avião que passou aqui, tá, gente? É Minha mesmo? casa, Você ela mora é perto do aeroporto? aeroporto. Que interessante. Não, tudo bem, tranquilo. Mas, voltando, então, assim, entenda que o seu outcome, né, o seu resultado, ele é o 1%, ele é o 5% da história. E o problema é que as pessoas elas querem só esse 5% e esquecem que 70%, 80% é repetição, é treino, é melhoramento, é erro, é acerto, é você ajustar, é você... E tem tudo um processo muito grande, muito grande. E quando eu ensino inglês, é exatamente isso que eu falo para os meus alunos. Hoje eu tive a primeira aula com uma dupla, e eu falei, gente, não pensem que vai ser 1001 maravilhas. Eu disse assim, hoje vocês estão começando um processo que vai ter que estar com vocês em dias tristes, dias felizes, dias fáceis, dias corridos, dias que a família não está bem, dias que o marido não está bem, dias que vocês não estão bem, entendeu? Esse processo ele vai estar junto com vocês o tempo todo. Sim. E se vocês não manterem, vocês não vão ter resultado. Sim, eu acho que essa conversa, Everton, é muito importante no início. Eu falo para meus alunos, olha, vai ter dia que você vai querer ver minha cara. Você vai estar desconfiado da minha cara, mas você vai ter que vir para a aula. Porque você está pagando, você tem um objetivo. Você não está aqui de brincadeira, só para se divertir. É um roller coaster, né? Hoje tá primeiro mês de aula, todo mundo tá empolgadíssimo. A teacher é tão linda, eu amo, adoro as brincadeiras dela. Depois você não aguenta mais as brincadeiras, mas você continua. Né? E de vez em quando tem que dar uma lembradinha. Isso né, no aluno, isso se aplica para tudo, né? Tudo na vida. Então, aí como é que você chegou a ser coach, assim? Como é que entrou isso na sua vida? Aí quando começou, né, realmente a mudar e começou realmente eu consegui ganhar um dinheirinho, comecei a organizar toda a minha parte financeira e tal, fui pagando o que eu devia, né? E o negócio foi realmente entrando nos eixos, principalmente nessa parte financeira. Eu nunca tive, digamos assim, um sentimento de autopiedade, não. Eu sempre tive essa ideia de... Então, isso me ajudou muito, né? Eu nunca tive, por exemplo, tendências depressivas. Não, isso já me ajuda bastante. Então, eu sabia que, de algum jeito, tinha que dar certo, né? Então, eu E dependia de você. Não é do governo, não é do porteiro, não é da... ok. Tem que deixar isso bem claro, né? Que tem gente que gosta de culpar os outros. Não posso porque economia, coronavírus. Não é, não. E aí aí daí eu comecei a ir atrás, e daí quando você começa a ter resultados a partir das coisas que você viu, que deu certo, você vai mais, né? Aí quando eu tive a chance, daí eu fiz a minha pós. Fiz minha pós em metodologias de ensino de inglês. Aí consegui mais pessoas por causa disso. Você vai fez a pós onde, Everton? Eu fiz EAD, é uma faculdade lá de São Paulo, é Barão de Mauá,
a faculdade. Fiz Que EAD. legal. Qual a Uhum. duração da sua pós? Foram 184 horas. Deixa eu ver aqui. Não, tudo bem, não, são 400. Não, tudo bem, é só curiosidade. Um ano e meio de pós, mais ou menos. Uhum. Interessante, EAD é tudo de bom, né? É. Ah, Eu tenho dá uma... certeza que tem professores que estão vendo aqui a entrevista e vão pensar, Uhum. talvez eu queira fazer isso. Olha, tá aí, né? Sim, não, Por é isso uma que eu oportunidade. perguntei, Então, tá? assim, e como a gente já trabalha com isso, né, era muito interessante, porque eu tinha que fazer uma prova por mês, né? Aí tinha lá, por exemplo, a fonética. Eu já tinha estudado tanto, eu falava, não, mas só ia fazer a prova, era muito mais fácil. Aham. Mas foi bem legal e o que eu mais gostei foi o meu artigo, que é por que as pessoas desistem do inglês. E aí eu já estava muito nessa questão de PNL, né? Então já estava, poxa, como que funciona essa parte comportamental? Por quê? Porque eu ficava vendo muito vídeo no YouTube, lendo e tal, a respeito de comportamento. Porque eu tive que mudar o meu e isso me ajudou demais. E aí eu Amo percebi estudar que isso. as Uhum. pessoas não ficam no inglês ou não permanecem o tempo suficiente no inglês, mais por comportamento do que por condições, condições de Metodologia, inteligência, talvez? na verdade, né? Na verdade, assim, as pessoas elas têm condições, caramba, eu falo essa palavra. Financeira, metodologia, talvez que às Não, vezes os alunos culpam a metodologia e talvez não é. Será que é isso? isso, né? Ou seja, culpar a metodologia é mais comportamental Hum, do que, no caso, a pessoa não conseguir. A pessoa diz assim, eu não consigo fazer inglês porque eu não sou tão inteligente. Na verdade, isso é mito, isso não existe. Se a pessoa fala português, ela fala inglês. Isso, ela tem toda a condição fisiológica para falar inglês. Porque hum, inglês é som. Se você sabe fazer som, você fala inglês. Então, certo. assim, agora, a questão comportamental é onde que eu encontrei o maior problema. Então, minha pós foi totalmente em cima disso. Hum. Fazendo minha pós em cima disso, eu fui atrás de coaching. Aí eu já estava vendo vídeos de coaching e tudo mais. Aí eu fui atrás e fiz em 2017 o coaching. E foi uma imersão, 8 dias, muito legal. Aí voltei de lá com técnicas e aí comecei a aplicar nos meus alunos e tudo mais. Então, Começou a aí aplicar em todo mundo, em você, nos alunos, na mãe, na assim, namorada, em todo mundo. e daí Você depois tu sabe que aprende que na funciona, você quer verdade já é aplicar. diferente. Mas assim, mais em mim, né? Então eu Ah, realmente hoje eu tenho alguns, né, mottos assim, alguns lemas, né, que eu levo, né? Então por ensinar exemplo, através do exemplo, né? Ensinar ensinar. através do exemplo. Então hoje a gente vai falar das lives, né? Daqui a pouquinho. Uhum, Minhas lives elas são simplesmente algo que representa o que hum, eu prego, né? Então, em inglês, do what you preach, né? Faça o que você yeah. prega, faça o que você ensina. Uhum. Talk the talk and walk the walk, né? Olha, Everton, deixa eu te falar uma coisa aqui. Ontem eu vi a sua live e eu achei uma coisa genial que você fez ontem. Everton? Oi? Parece que congelou. Everton? Alô? Voltamos, ok, tranquilo. Então, o que eu estava te falando, eu vi a sua live, eu achei uma coisa genial. Eu falei, nossa, o cara realmente manda. O que que você fez? Você estava dando uma live incrível, né? Falando sobre, você deu uns exemplos, porque o que é que as pessoas não falam não é por vergonha, é por falta de vocabulário. Que quando tem um Uhum. vocabulário, a vergonha acabou, não tem motivo para ter vergonha, e o pessoal ali, tudo ali concordando com você, eu achei muito incrível, fez muito sentido. Uma live muito bacana, e no meio da live você falou meio assim, é, no meio do assunto super legal, você falou bem assim, e para quem quer, e só lembrando, para quem quer entrar na minha turma, as vagas estão abertas. Bem casualmente, Uhum. você fez o seu pitch, né? E eu achei É. assim, nossa, que coisa ótima. Quero que todos os meus Uhum. alunos, todos os professores da vida aprendam a fazer isso, porque vender às vezes é muito difícil. Você fez de uma forma tão natural, você fez de uma forma tão Uhum. assim, genial, né? Ó, no meio do assunto, assim, olha, e as vagas são abertas, lá no link da bio, não sei o que você falou lá, mas entra Sim. porque são, não sei, você colocou lá, né? Fez o seu pitch lá, eu achei muito bom. Mas, É. então, está falando das lives, está falando das limitações. Isso. E assim,
Né, então, essas minhas lives às 6h50 da manhã é porque eu sempre dava essa ideia para os meus alunos, né? Por que que você não estuda antes de ir trabalhar, né? Por que que você não estuda antes de trabalhar? E alguns alunos faziam. Só que eu percebi, poxa, isso não é falar que é mais fácil fazer lá, estudar antes de trabalhar, é muito fácil. Aí eu pensei, não, eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque eu vou mostrar que é possível eu fazer todo dia. Eu vou fazer todo dia antes de eu começar a trabalhar, porque a minha primeira aula é 7h30, né? Então, assim, 6h50 eu vou entrar online todos os dias e dar uma aula de inglês antes de eu começar a dar aula. Tá, Isso agora começou... deixa eu só falar pro pessoal aqui. Pessoal, você que tá aí vendo, ele está fazendo isso. As lives dele, esse horário maluco aí, super cedo, para mim isso é cedo. Então, ele está fazendo isso de segunda a sexta, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Por quanto tempo, Everton? Mata a gente agora. Ah, não, agora faz 3 meses só, né? Mas 3 vai meses ser só. ilimitado. Tem gente que não aguenta fazer É. isso uma semana. Uhum. Tem É. gente que não dá conta, perde assunto, acha que não tem assunto, sendo que tem tanto assunto, se cansa, se frustra, porque no início, me conta as suas primeiras lives, quantas pessoas tinham? Conta pra gente. E tem gente que, não, sério, tem gente que acha que vai abrir o Instagram, fazer uma live e vai ter 30 pessoas. Conta como foi pra gente o início dessa história. Ah, sim, né? Então eu comecei, bom, 3 meses atrás, a gente tá falando né, de julho, por aí, né? Eu Pico moro da no sul, pandemia, né? eu moro em Itajaí, né? Aqui não é tão frio, mas já é frio. Então, Certo. 6h50 era escuro. 6h50 começa a live, então eu tenho que levantar às 6, né? Muita gente levanta às 6, né? Então, por isso que eu acho que não é tão desesperador, né? Quem trabalha 7h30, Sim. 6 horas está de pé. Uhum. E eu pensei em fazer em modo podcast, apesar de ser uma live, porque a pessoa pode colocar lá ouvindo, tomando café da manhã, ela bota, só ouve, vai repetindo comigo e tal. Uhum. E, e aí, bom, era frio, né? E você entra e tem 2 pessoas depois de 5 minutos de live, né? Então, daí entra as duas, daí elas Uhum. ficam, aí Uhum. elas saem. Mas teve live que teve 4, 6 pessoas que assistiram, Uhum. né? Bem no começo, né? Então, na verdade, assim, quando eu comecei a anunciar, dá um pico, né? Sempre dá um pico. Aí, que legal, gostei, parabéns pela, né? Daí, 2 dias depois, essas pessoas não aparecem mais, né? Então, né? Sim. Daí dá aquela caída. Hoje já está começando a ter realmente uma audiência bem legal e eu tenho pessoas que realmente estão botando relógio para acordar para ver a live. Isso Então, é esses dias eu mágico. não... Isso é mágico. A pessoa colocar um relógio. Olha só, você está fazendo um trabalho e a pessoa colocar um relógio para poder te ouvir na sua aula. Veja bem, Uhum, né? é. Essas pequenas coisas, assim, primeiro que você passou por essa fase, né? Teve o pico, caiu, você não desistiu, porque aqui é que está o segredo. Aí agora já tem É. pessoas colocando alarme para ver suas lives. E no meio dessas lives, você anuncia o quê? Os seus produtos. É. Aí tem gente que fala, É. não estou fazendo que ninguém quer me ouvir. Nunca vai chegar a vender os produtos, por isso que está com a agenda vazia. Uhum, Não consegue sair da CLT, trabalhando lá, dando aula de inglês por um pouquinho de dinheiro, com uma metodologia que você nem gosta, nem acredita, né? Sendo que tem um é. mundo aqui, só que você tem que pagar o preço bem aqui, né, Everton? Tem que pagar. Chegar nesse mundo aqui. É, e aí, né, Sara, que vem o mindset, né? Aí que vem essa questão. Esse final de semana eu estava conversando com um amigo e a gente está falando de um dono de escola lá da minha cidade. Ele tem uma escola de inglês. Esse rapaz, ele já falava inglês e ele saiu da empresa que ele trabalhava, ele conseguiu um montante legal de dinheiro, investiu esse dinheiro e no primeiro ano ele só tomou prejuízo. Hum. Hoje a escola dele levantou. Só que aí, eu estava falando com um amigo que não é empreendedor. Eu falei assim, velho, vamos falar de 100 mil reais que ele investiu. Antes dele, ele chegou ao ponto de quase não ter mais dinheiro para pagar as dívidas da escola, para deixar a escola aberta. Ou seja, chegou a muita beira da falência. Sim, eu já Antes estive dele aí. não ter, Eu já antes fiz dele não ter empréstimo. dinheiro, Eu já fiz empréstimo para pagar 13º de funcionário e eu sem um tostão. Mas não deixei ninguém sem pagar. sim. Então, antes de não ter dinheiro, se ele tinha 100 mil, ele tinha 90, ele tinha 80.
ele tinha 70, ele tinha 50, ele tinha 30, ele tinha 10 mil. E quantas vezes essa pessoa pensou em desistir? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Por quê? Porque se você... Hoje eu trabalho com ações, então assim, quando você vê um preço caindo absurdamente, é muito sangue frio você segurar as pontas e falar, não, eu acredito que uma hora vai virar. Entendeu? Aham. É muito difícil. É. Então, assim, é difícil? Sim. É impossível? Não. E como que a gente muda isso? Aí a gente trabalha com coisas que normalmente não são ensinadas no dia a dia, que é como controlar suas emoções. Não Por é isso que eu tenho ensinado esse na cara aqui. faculdade, não é ensinado em lugar nenhum, né? A não Não. ser que você faça um curso específico. Leia os livros, como esse aí que você está falando. Pode falar do livro. Esse aqui é meu guia. Eu leio esse livro há 5 anos. Hum. Meu primeiro livro do ano é esse, todo ano, há 5 anos. O Põe, a mesmo capa, livro. põe Eu ele leio esse. aqui, põe assim, bem para a gente poder ver quem é o autor. Esse livro é conhecido, né? Peraí. Stephen Covey, ele é extraordinário. Eu tenho esse O Oitavo Hábito, tenho Famílias Altamente Eficazes. É extraordinário. Ele é o meu autor favorito. Ele já é falecido. Uhum. Mas, assim, e toda vez que eu leio, eu já sei ele quase de cor, mas toda vez que eu leio, eu aprendo. É uma profundidade no que está escrito ali. Por exemplo, assim, é que nem você lê a Bíblia. Se você lê a Bíblia profundamente, você consegue entender coisas que não estão na primeira vez que você lê. Você vai entender que aquilo. E eu não estou fazendo nenhuma apologia à religião aqui, eu estou falando que existem livros que são profundos, que têm ensinamentos que você vai muito além do que os olhos normais estão vendo e que te dão respostas muito rasas. E quando você tem um problema profundo, você precisa de respostas profundas, né? Sim, sim. Então, Eu prefiro, ao invés de você ler, sei lá, 30 livros, 50 livros no ano, pegar uns livros e você ler de novo e eu anoto, eu escrevo no livro, né? Você estudar e aplicar o que está naquele estudar o livro. livro. Porque eu Estudar o falo livro. muito da obesidade mental, né? Sim. É um termo muito falado, mas é muito sério, porque a gente tem a mania de, não, eu leio tantos livros no ano. Não importa, você aplicou? Entendeu o livro? Entendeu, né? Muito bom. É. Eu tenho Os Sete Hábitos, Os Segredos da Mente Milionária. Esses são os 2 primeiros livros que eu leio todo ano, há 5 anos já. Hum, Aí depois eu leio os outros. E uhum. outra, se eu vejo que um livro é bom, eu leio ele 2 vezes, né? Então, hoje eu tô hoje eu tô hoje eu tô lendo 3, eu tenho que terminar eles, mas eu realmente repito bastante livros. E quando eu conheço um livro, e depende do meu estado emocional, eu leio o livro que eu sei que serve. Por exemplo, dentro da pandemia, né, tem muito essa parte de concentração e principalmente voltar a você controlar o seu ego e tudo mais. Eu li O Poder do Agora novamente, pela terceira vez. Né? Então, assim, O Poder do Agora é um livro que fala mais de controle espiritual. Né? Ou seja, controlar sua ansiosidade através do lado espiritual. Né? E o lado espiritual pode ser várias situações, tá? Religião ou não religião, e tanto faz. Mas o ser espiritual é um dos pilares para você ter uma vida saudável. Né? Então, eu precisava desse tipo de coisa. Como eu conhecia esse livro, eu não fiquei buscando muitas outras coisas. Eu sabia que aquele livro poderia me ajudar, porque eu já li ele. Então, eu li ele de novo, entendi muito mais a profundidade das palavras que estavam lá, e ele me ajuda muito. Né? E quando você pergunta como manter esse mindset, né? É manutenção. Isso que leva a resultados maiores. Né? Warren Buffett, um dos maiores investidores, ele diz assim, você não precisa fazer coisas extraordinárias para ter resultados extraordinários. Você tem que fazer as coisas certas e manter pelo tempo necessário. Yay, Né? adoro. Então, Isso é muito bom. É isso então, mesmo. É o assim, arroz com em feijão, inglês é é o igual. básico com consistência. Pronto. Uhum. Em inglês é igual. Em inglês, sabe, não existe nada mirabolante no estudo de inglês. É você fazer o que tem que fazer.
É você saber o vocabulário que tem que saber, é você repetir. Ah, mas eu tenho que repetir 100 vezes. Repete 200. Sim, aceitar que é chato, aceitar que não é nem tudo é divertido nessa vida e É continuar. irrelevante isso. É É, irrelevante você contar quantas vezes você tem que fazer algo para dar certo, sabendo que você quer algo que dá certo. É fazer você até dar se certo. autocomiseração, você vai fazer você ficar cada vez pior. Se você ficar repetindo, eu já errei 10 vezes. Que errei 1000, né? Thomas Edison, antes de inventar a lâmpada, errou 10.000. E aí eles falaram, você errou 10.000 vezes. Ele falou, não, eu errei, eu sei 9.999 maneiras de como não fazer. É. Ou seja, Acho é uma visão diferente da mesma situação. Né? sim, é tudo a questão de o que está aqui dentro, né? Agora falando em livro, fala sobre esse Vida Propósito bem atrás de você. Vamos falar sobre ele? Esse aqui eu tive o prazer de participar, né? Uhum. O IBC é o Instituto de Coaching onde que eu fiz, um pouquinho de merchan aí. E aqui eu... tem minha foto ali, ó, então saiu melhor. Tem minha fotinha. O nome, as minhas páginas, são 7 páginas que eu tenho aqui dentro, é Coaching Aplicado em aulas de inglês. Ele fala sobre um pouquinho da minha história, Segura, como que eu segura a aplico. capa, segura a capa para a gente poder ler. Fala alguma É que coisa. fica ao contrário, né? Não, fica não, tá espelhado. Ah, tá. Tá, segura a Aqui, capa. tá. É que aqui é a minha descrição. É mais ou menos o que você falou. É a capa, para quem quiser comprar, né? Poder identificar a capa. Ah, tá. Isso, Vida com Propósito. Pronto, tiraram Foi um muito... print? Pronto, agora vamos comprar o livro. Então, assim, eu participei desse livro e eu vendi alguns desses livros e tal. Só que mês passado eu doei 45 deles. Então, assim, para Bacana. instituições aqui da minha cidade, para eles venderem e eles ficarem com o valor, né? Que bacana. Então, Uhum. Já chegou nesse nível, né? De entender que tem que dar. sim. Tem que dar também. Você Sim. recebe e você dá, né? Essa é uma das frases que eu iria falar hoje. É assim, ó, gente. Entenda que pode ser que você não receba na mesma moeda, mas você tem que estar prestando atenção porque você está recebendo. É impossível você doar mais do que você recebe. Tá? Então, e quando você consegue deixar fluir essa energia, você tem mais espaço para receber uma energia nova, entendeu? Então, assim, hoje, o fato de eu trabalhar tanto, entregar tanto na internet, é esse meu entendimento, né? Hoje, tá, Sara? Hoje, depois da minha live, eu recebi 4 contatos de aula. 4. Depois da minha live das 6h50 da manhã. Tá? Então, assim, 4 pessoas vieram para mim, teacher, como que eu tenho aula contigo? Então, assim, e outra, 2 delas falaram assim, eu estou te acompanhando há algum tempo e gostaria de ter aula contigo. Ou Aham, seja, isso acontece comigo. Tá caladinho lá, a pessoa nunca me mandou uma mensagem no nunca privado. curtiu uma foto. Nunca curtiu uma foto, nunca curtiu nada, caladinha. E de repente eu descubro que a pessoa tá me seguindo, ó. Veio lá do YouTube, veio das minhas lives, veio de algum conteúdo que eu fiz. Uau, é incrível. Agora, Everton, o que você acha daquela pessoa que não entende a importância de postar conteúdo gratuito lá no Instagram? Que você acha que essa pessoa tem jeito? Tem como ter um negócio Não, rentável? É lógico. possível? Tá. Bom, é Você que acha? assim, né, Sara, eu acredito que a pessoa ela tem que ter primeiro meta, né? Então ela tem que saber o que ela quer, né? Então assim, por que postar algo no Instagram por postar, né? Melhor que nada? Bom, acredito que sim. Só que mesmo eu fiquei muito tempo postando sem ter resultado nenhum no Instagram. Então hoje eu tenho 1.100 posts no Instagram, né? Então, só que nos últimos 200 eu comecei a usar estratégias. Eles começaram a render bem mais, entendeu? Então assim, eu fiquei postando, sei lá, postando uns 500 posts, postava todo dia, mesma coisa, e não rendia, né? Então assim, postar no Instagram vale a pena? Sim, quando você tem objetivos. Tendo objetivos, você tem que ter estratégias para que esses posts valham alguma coisa. Ou seja, é melhor manter um Instagram com conteúdo do que sem? Lógico, né?
Agora, para você manter uma relevância e uma constância principalmente emocional, você precisa começar a colher alguns resultados desses posts, né? Então, assim, porque senão você cai realmente naquela coisa que eu falei, vai até aqui embaixo e você vê que não tem nada, mas como você não tem um objetivo claro, você fala, ah, então não funciona, eu desisto. Por quê? Porque é a mesma coisa que o inglês, né? O inglês eu também ensino assim para os meus alunos. Ó, o que você quer? Ah, vamos falar daqui a um ano, viajar para Disney, clássico, mas primeira coisa, um dos que eu mais recebo, né? Ótimo, um ano e meio. Como você quer ter o inglês na Disney? Ah, eu quero conseguir comprar os tickets, quero conseguir pagar o hotel e falar com o Uber e tal. Ótimo. O que a gente precisa para isso? Tal, 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 tal. Beleza, então você vai em direção a isso. Você vai ter em um ano e meio, esse que é o problema. Esse que é o problema das coisas. Quando a gente fala um ano e meio comparado com o inglês, ele soa pouco ou muito? Só pouco. Não acho que é muito. Soa pouco. Só que um ano e meio na tua vida, fazendo a mesma coisa constantemente, sem vacilar, é muito ou pouco? Ah, aí é que o negócio pega, né? Se a pessoa não entender, realmente fica muito tempo. Quando ela contrata um ano e meio comparado com o inglês. Ah, não é tanto tempo. Dá 6 meses ela não aguenta mais. É Entendeu? isso mesmo, é isso mesmo. Então, assim, não que a aula é chata, não, mas é que é uma exigência. Hoje mesmo eu falei assim, gente, é o seguinte, uma prestação de R$ 55 é muito ou pouco? Analisando a prestação de 55, é pouco. Ótimo, então a pessoa vai lá e compra um liquidificador, sei lá, ou qualquer coisa, em 4 vezes de R$ 55. Ah, é pouco. Beleza, R$ 55 por mês. Só que o orçamento dessa pessoa já está estourado. Ela já não consegue pagar o que ela tem. Só que quando ela olha R$ 55, ela não olha o orçamento. Aí o que acontece? Acontece que aquele 55 não se torna mais 55, se torna um peso gigante para ela conseguir pagar. E aí ela vai ter mais dor de cabeça e aí as coisas pioram. Ou seja, a gente tem que parar de olhar as coisas isoladamente. De novo, aí eu falo isso para tempo. Inglês, você tem que se dedicar a inglês, né? Não indo muito para esse lado, que a gente está mais no empreendedorismo, mas serve para tudo isso, né? Hoje eu tenho que postar coisas do Instagram, beleza. O que eu tenho que fazer para ter tempo para me dedicar ao Instagram? Né? Eu quero fazer Instagram, quero fazer YouTube, quero fazer Facebook, quero fazer tudo. Beleza, ótimo. Aí você já parou para pensar como está a tua agenda para você fazer tudo isso? Eu só me dedico ao Instagram. Eu quero muito começar no YouTube, mas eu ainda não achei uma brecha para começar a fazer YouTube. Então eu prefiro, não, vou fazer bem Instagram por enquanto, porque é o que está me dando resultado. Mas vou para o YouTube, só que eu tenho que me programar melhor. Então eu tenho que pagar algumas contas para abrir um pouco de orçamento para colocar YouTube. Né? E o inglês tem que fazer a mesma coisa. Né? Olha, eu Então, sempre. Assim, vale a pena postar? Sim. Só que tenha um objetivo. Senão você não consegue manter o tempo suficiente até dar o resultado. Né? Sim, sim. Eu falo muito no meu programa Construindo a Base, eu falo muito que a gente tem que ter a clareza onde é que a gente quer chegar. Então, né, eu gosto de fazer engenharia reversa. Você primeiro desenvolve o seu produto, tem clareza qual é o seu produto, que todo o seu conteúdo ele tem que levar, tem que apontar para o seu produto. Senão vai acontecer isso que você falou, você vai ficar loucamente produzindo, se desgasta, tem o burnout e não tem resultado. Olha, eu já passei por isso, de ficar postando loucamente, atirando para tudo quanto é lado, e quando eu anunciava o produto, as pessoas... ok, sabe? Não tinha a ver. Então, quando você sabe que o seu produto, você sabe para onde é que você quer ir, que é a sua Roma, que é o seu ponto, o seu destino, né? Você vai produzir conteúdo para as pessoas que eventualmente vão comprar aqui. É isso que dá o resultado, né? E o negócio de... É isso. E você saber que toda a sua programação é isso, fica mais simples. É aí que você tem resultado. E você falou outra coisa bem interessante, que é várias mídias, várias coisas.
Eu sempre falo, faz o arroz com feijão. Se você não manda bem no Instagram ainda, se você não está fazendo pelo menos uma live por semana, se você não está fazendo posts constantes, se o seu conteúdo é raso, meu Deus, eu falo muito de conteúdo raso. Conteúdo por conteúdo é commodity. Se você não pega aquele conteúdo, você faz o conteúdo completo, profundo, com início, meio e fim, você é só mais um. É só mais um. E é isso que faz diferença. Aí a pessoa tá aqui na commodityzinho, fazendo só o conteúdo rasinho que todo mundo tá fazendo e quer ir pro YouTube, quer ir para, sei lá, para onde é que a pessoa quer ir, fazendo outras coisas, sabe? E tem que fazer isso. Se fica bom numa coisa, faz bem feito aqui, com o objetivo, né? É isso, esse que é a minha luta no meu programa Construindo a Base, que é isso, tem que ter uma base sólida. Aí depois disso que você inventa, depois disso que você faz o que está fazendo hoje, que é o lançamento. Tem como você partir para o lançamento sem entender a base aqui, né? Sim. Interessante. E que bom, tá, Sara, que você está ensinando isso, porque né, antes hoje tem você falando isso, eu conheço outros mentores também de professor e tal, e todos estão batendo bastante nessa tecla de como melhorar. Eu também tive, né, nem cheguei a comentar contigo, mas eu tenho um programa chamado Legacy Teacher, né, que é o nome do meu produto e tudo mais. Só que são 2 dias de imersão em coaching para professores, para mudar o mindset, para eles conseguirem fazer o que você está falando aí. Interessante. Então, assim, eu tive esse produto tá em pausa agora? Tá em não, esse aí eu dei uma seguradinha e tal. Eu fiz em 2008. Eu fiz em 2008. E foi muito legal, assim, sabe? Então, é 2 dias no hotel e tal, bem estilo coach mesmo, aquela pegada. Você adaptou, né, pro professor. Adaptei para professores e foi legal e tal, só que eu tenho que reorganizar ele inteiro. Mas é todo um processo. E o que eu fiz lá, vocês hoje estão fazendo principalmente online e está funcionando muito bem. Porque você falou no começo, o professor ele tem essa ideia de aulinha, de tal e tal e tal. Não que isso é ruim, né, gente? Não, não é ruim. Agora, se você tem um sentimento de que você pode mais, né, procurar uma profissional que nem você, procurar outros profissionais que fazem isso, ajuda muito, porque eu pago para comprar o que você, o tempo que eu gastaria para aprender sozinho, né? Tem Então, duas assim, opções. Você hoje... aprende apanhando e leva anos, ou você aprende com o erro dos outros e em 3 meses você resolve. Exatamente, né? Então, assim, quando você... Eu sempre digo assim, quando eu compro uma mentoria, eu não compro produto, eu compro tempo. E para mim, tempo é valiosíssimo, né? Então, por quê? Porque eu pulo etapas. Ao invés de uma pessoa ir lá e errar tudo que a gente está falando aqui, você simplificou em 2, 3 frases e essa pessoa vai direto no que tem que ser feito, entendeu? Ela não fica arriscando, é try and error, não tem tanta tentativa e erro. É muito mais uma coisa muito mais direcionada, você salva muito tempo. Então, hoje o meu marketing digital, ele está muito mais voltado a isso, eu estou estudando bastante, para encurtar caminhos, para evitar erros. E mesmo assim tem. Sim, bastante. sim. Mas pelo menos você não desiste. Você meio que corta os caminhos aí, facilita a Corta sua... muito caminho. E é isso aí evita a desistência, porque é tão difícil, às vezes é tão difícil, você tem que meio que cortar mato, sabe? Não, tem gente que já fez, já sabe, o processo te ensina, porque às vezes é tão difícil que a gente desiste pela dificuldade, né? E a falta de grana. Everton, nós estamos chegando já ao fim da entrevista e vem aquele momento assim, que eu não posso deixar você escapar dele, que são aquelas três dicas de ouro que você professor, aqui são professores de idiomas, né? Não são só professores de inglês. Sim. O que você sugere que os professores não façam, não caiam nesse erro que você tenha cometido, que não foi bom, foi muito ruim, e depois as 3 coisas que você acha que é importante fazer já. Tá. Então, as 3 primeiras coisas que eu marquei aqui são para não fazer, né? Então, é muito comum a gente achar que a gente vale menos. Então, a primeira dica é não se desvalorizar, né? Então, vamos falar financeiramente, né? Se você tem um target, se você tem um objetivo de cobrar tantos reais, vamos falar em R$300, um número redondo, por uma aula,
e você está vendendo a R$ 300 e você não, na verdade, você está querendo vender e você não está vendendo muito, reinvente a sua estruturação de vendas e não o seu preço, né? Por quê? Porque se você acredita que sua aula vale 300, ela vale 300. Você só não está vendendo 300. Então, não se desvalorize, né? Então, essa é a primeira dica. Por quê? Porque senão a gente fica pechinchando por preço e aí você entra mais ou menos na linha de produto chinês, né? Onde que ninguém compra nada chinês pela qualidade, compra pelo preço, né? E um aluno que comprou você pelo preço, ele já não te leva tão a sério. Então, não se se vai pelo desvalorize. preço também, R$ 1 de desconto em outro lugar, ele tchau. Não é? Exatamente. Então ele já não tem muita, ele já não te respeita tanto como profissional pelo fato de ter pedido um desconto muito grande. Tenha uma margem de desconto. Isso é venda também. Qual é o mínimo que eu chego? Mas mais que isso não faça, né? Eu Então, gosto de dar a matrícula de presente, porque gera valor e você não perde na mensalidade. Não sei se você sim, tem matrícula, entendeu? mas eu acho esse lance da matrícula interessante. Uhum. Para mim, eu usava o material Hum. de graça, né? Então, faz, beleza, material incluso, beleza. Então, acha alguma coisa que soe como um desconto, mas não seja, Uma né? Então, vantagem. As pessoas precisam de é uma vantagem. vantagem, bônus. Uhum. Então, não se desvalorize, né? Outra coisa, não entre em discussões que não vale a pena, né? Essa eu acho bem interessante, né? Até para mais que hoje na internet está muito fácil da gente se perder dentro de discussões que são completamente irrelevantes. Gente, você não muda nenhuma opinião dando sua opinião na internet num comentário de uma foto. Então, assim, né, eu participo de grupos de professores, eles Adoro têm lá. isso. Por essa eu não esperava. Muito bom, muito bom. Sim. Então, assim, vocês viram que o outro postou lá, que não sei o quê, inglês em 1 mês e meio? Falei, não, eu estou vendendo as minhas coisas, entendeu? Eu Sim, nem vi estou o que ele ocupado postou. produzindo, pagando o PVA do carro, o licenciamento do carro. O seu tá pago para ficar preocupando com as coisas dos outros? Beleza, gente. Mas não funciona. Tá, então não compra, né? Mas tem gente que compra. Tá, vai lá, tenta salvar o mundo então, super-herói. Não é assim, entendeu? O que você tem que fazer é o seguinte: começa a produzir algo de valor que faça competição a essa pessoa e diga, olha, isso aqui é verdade, isso não é. Mas não através de uma competição direta, através do valor do teu produto, né? Então, se você quer realmente mudar o conceito dentro de um ambiente, mude você e a sua energia vai acabar mudando os seus redores e as pessoas que estiverem interessadas. Porque você Sim, não muda ninguém. E aí não tem que ter todo mundo do seu lado. Tudo bem, se a pessoa tá. Tudo bem, deixa aí, né? Muito bom, Gente, Everton. então essa é a segunda, né? Então não entre em discussões que não vale a pena e concentre naquilo que você realmente vai te trazer resultado. E a última é você acabar inventando desculpas para que você não faça o que você ainda não faz, né? Então uma das frases que eu falo é o seguinte: o que você não tem e o que você não é está naquilo que você ainda não sabe, né? Então, Repete. assim, Não, repete que esse aí é ouro. essa é a hora. O que você não tem e o que você ainda não é está naquilo que você não sabe, né? O que isso significa? Quando eu não ganhava o suficiente para pagar minhas contas, eu inventava a desculpa de que as pessoas não queriam aula sexta nem sábado. Mas isso era uma mentira que eu contava para mim mesmo. Por quê? Porque aquilo era cômodo para mim. Ou seja, isso era uma desculpa, né? Quando eu não tinha gravado o meu curso aqui pelo celular, eu inventava mentiras de que eu estava bem, que não é que eu não estava, mas eu não estava, né? Eu não estava motivado, então era uma desculpa que eu dava para não gravar. Ou seja, quais são as histórias hoje que você conta para você mesmo que fazem você não ter os resultados que você tem? Questione qualquer atitude que você tenha. Essa atitude, ela me leva para cima ou para baixo? Todas. Eu faço isso o tempo todo. Né? Hoje eu fechei um aluno tal horário. Isso vai me trazer resultado bom ou ruim?
Ah, é bom, beleza, top, mantém. Putz, é ruim, eu não deveria ter fechado. Ótimo, então mantém isso com o aluno, ou queira trocar, ou quando ele não fizer mais, não feche mais alunos naquele horário. Aprenda com os seus erros, né? Mas não invente desculpas, né, pessoal? Então, tudo que você não é, o que você não tem, ainda está no que você ainda não sabe. Aprenda tanto nos erros quanto nos acertos. E os erros ensinam bem mais, né, Sara? É verdade. Uhum. Bom, agora Ok. vamos. Muito bom, muito bom, muito bom. Estou amando isso. Agora vamos para as três dicas, as três. Eu não gosto da palavra dica, que parece uma coisa rápida, mágica. A gente sabe que não é. Vamos Sim. para as três lições aí que você acha que, né? Você sugere que as pessoas façam e façam logo no negócio delas, que vai mudar Uhum. aí as coisas. Pelo menos que mudou para você. Uhum. Gente, estude venda, tá? Deixa de lado todo esse preconceito que as pessoas têm a respeito de vendedor, né? E estude venda. Venda. O que movimenta o teu negócio de aula são as vendas. Você provavelmente é um ótimo profissional, você provavelmente fala um ótimo idioma, você provavelmente tem tudo que uma pessoa quer como professor. Só que se você não vender, meu querido, não vai ter aluno. Não vai ter aluno, tá? E você pode Não, ter o não melhor paga os produto do boletos, mundo, né, Everton? não paga. Então, aprenda a vender, tá? Como, Everton? Tem 1 bilhão de cursos na internet, grátis até. A Sara faz um trabalho maravilhoso com isso, então aproveite o máximo. E outra, sei lá, vê vídeo no YouTube, né? Como vender curso online. Tem, gente, tem de graça. Né? Tem Sim, tanta olha, coisa que você pode se fazer. você pegar o meu conteúdo gratuito, você consegue fazer um dinheirinho e vai depois pagar o meu curso. É simples. É, exatamente. Tá? Então, estude vendas, né? Outra, posicione-se, né? Então, tenha posicionamento dentro do mercado. Aqui eu usei mais essas dicas, essas frases aqui, Sara, eu pensei mais na situação do professor se posicionar mais, principalmente na internet, né? Então, tenha mais posicionamento, assuma riscos que outras pessoas não estão dispostos a assumir, né? Então, inove, pare de dizer para você mesmo que algo não funciona antes de tentar. E antes de tentar pelo tempo suficiente, tá? Então, esse é onde a gente mais erra. A gente diz, ah, não, mas isso não funciona. Tá? Quantas vezes, ah, não, mas eu vi alguém que tentou. É sempre assim, né? Não, se posicione. Tenha caráter, tenha coragem e faça aquilo que muitas pessoas não gostariam de fazer. Se você vê que algo está errado, que você não concorda, que você acha que aquilo prejudica as pessoas, é o momento de você criar alguma coisa que contradiga aquilo que possa levar a resultados melhores. Ou seja, uma oportunidade de negócio. Né? Então, assim, poxa, tem gente vendendo curso que eu não acredito que funciona. Mas a pessoa que está vendendo aquele curso está ganhando muito dinheiro. Tá? Então, assim, se é bom ou ruim, é outra questão. Está funcionando. Agora, se você acredita que pode fazer algo melhor, se posicione. Tá? Mas não se posicione contra aquela pessoa. Se posicione sendo alguém com maior relevância. Isso demanda bastante trabalho. Muito bom. E E o coragem, último, né? E bastante. ser audacioso, porque os audaciosos é que conquistam as coisas. Né? A pessoa que está ali no comuzinho, no medo, não é muito longe. Uhum. Muito bom. É. Muito bom. E o último, né, pessoal? Desenvolva um estilo ou um método, né, que já está meio junto, já meio que uniu os dois, né? Se posicione com um método, com um estilo, né? Então, use a tua melhor característica como um dos teus melhores atrativos de venda, né? Então, por exemplo, eu me considero uma pessoa comunicativa, então eu uso muito essa situação de como acessar as pessoas e tal, isso e aquilo, né? Ah, eu acho que eu sou uma pessoa mais voltada para a parte prática, ótimo, então usa isso, mas desenvolva um método que faça você se destacar, né? Faça as pessoas falarem assim, poxa, aquele teacher é assim, onde que ele lembre de você como uma característica mais pessoal, não como só mais um teacher, né? Então,
Eu mesmo, quando... É muito engraçado. Hoje, as pessoas que me acompanham e são aqui da cidade ou algumas coisas, quando eu vejo elas na rua, no mercado aconteceu. E agora a pessoa tudo de máscara, né? Não dá nem para saber quem é. Aí um rapaz passou por mim assim, ele bem assim, ó. Good morning and welcome to your morning English podcast. No É o way! meu podcast. É você, Eu falei, yes! você. Eu não sei quem é. Caramba, muito É que eu bom. falo isso em todos os meus podcasts. Good morning and welcome. This É is uma your morning English assinatura. podcast. Olha só, é uma É, eu tava no assinatura. mercado e essa pessoa passou e Good morning podcast. Eu, yes! Caramba, você E eu nunca não sei quem é. sabe. E eu falei, Você nunca ótimo. sabe as pessoas que você está alcançando, né? Faça, faça, porque depois o resultado vem. Que lindo, parabéns, Everton. Nossa, que Foi bem coisa legal. ótima. Uhum. Olha, quero te agradecer muito. Muito bom, aprendi muito com você, muito rico, tudo que você tem para falar. Quero te agradecer muito, sabe? Tudo que você falou para a gente aqui. Pessoal, você que está aí vendo, anote e faça. Porque não adianta nada, né, Everton? A gente vai ver um conteúdo riquíssimo desse, achar lindo e amanhã tá a mesma coisa. A diferença está em aplicar, Fazer. não é? Fazer, É isso fazer, aí. fazer. Everton, muito obrigada. Fala pra gente aí as suas mídias sociais, onde é que a gente te encontra. Eu vou deixar aqui embaixo também, mas se você quiser falar aí onde é que a gente te encontra, onde é que pode... o seu livro compra onde? Nas livrarias Então, normais, no Amazon? não, ele não tá. Ele tem na editora do IBC, tá? Mas quem tiver interesse no livro, ah, manda. Eu estou concentrando tudo praticamente no meu Instagram, tá, Sara? Então Eu é também faço isso. Funciona. Everton S. Teacher. Me segue lá. Ó, Teacher, poxa, eu gostaria do livro, daí a gente combina para eu mandar ou alguma coisa assim, porque hoje ele não tá. Ele tá em livraria, só que tem mais coautores e cada coautor tá vendendo em uma, então é melhor falar diretamente comigo e tal. Uhum. Tá tudo certo. Legal. Então, se quiser conhecer mais Então, o seu trabalho, é no @Everton S de... Svirk. Fala aí seu sobrenome de novo, que eu não esqueci como é que pronuncia. Everton Svirk. 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 Teacher, não é isso? Everton S. Teacher. Everton S. Teacher. Tá, eu vou deixar aqui embaixo, pessoal, para vocês, o link para vocês acessarem, tá? De novo, muito obrigada. Fico muito feliz de você ter aceitado o meu convite aqui e foi muito rico. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se beneficiar desse conteúdo aqui. Muito sucesso para você. Eu agradeço demais, Sara. Nossa, muito legal, tá? E muito sucesso para ti no teu canal do YouTube, nas tuas mídias sociais e que realmente o que você está fazendo consiga tocar bastante os nossos amigos professores, porque eu acredito que uma revolução na educação não vai vir do governo, mas vai vir dos empreendedores. Yes, Então, é isso. então assim, nós temos liberdade de fazer muito melhor do que está sendo entregue. E isso é grandioso e a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Tá, muito obrigada. Até mais.